Bom dia, boa tarde, boa noite. A ideia de gravar esse vídeo é discutir um dos tópicos dentro da disciplina de processos estocásticos, que é o de probabilidade condicional. Digamos que hipoteticamente você entra em contato com alguém que esteja contaminado comprovadamente com Covid-19. Você vai ter uma probabilidade de ter sido contaminado por essa pessoa. Só que existem certos fatores que vão mudar a maneira como você tenta modelar essa probabilidade de ter sido contaminado. Uma delas é a possibilidade de você já ter sido vacinado ou não. Então, inicialmente, o que você gostaria de determinar é uma probabilidade de um evento C, que é eventualmente uma contaminação pelo coronavírus. Além disso, você tem em um outro espaço amostral, vou chamar aqui um S, você tem a possibilidade de dois eventos aqui. Você pode estar vacinado ou não vacinado aqui. Nesse espaço amostral, toda pessoa obrigatoriamente ela pertence a uma dessas duas categorias, ou ela está vacinada ou ela não está vacinada. E além disso, esses dois eventos eles são o que a gente chama de mutuamente exclusivos. Na tarefa vocês tiveram uma certa dificuldade com esse conceito e no fundo ele é bem simples. Quando você diz que dois eventos são mutuamente exclusivos, tudo que você está afirmando a respeito disso é que a interseção entre esses dois eventos, que você consegue tratar como conjuntos, a interseção desses dois conjuntos ele é um conjunto vazio. No caso, não é possível um indivíduo pertencer ao mesmo tempo às duas categorias. O indivíduo não pode estar vacinado e ao mesmo tempo não está vacinado. Definição de uma probabilidade condicional. A gente diz que a probabilidade de um evento A condicionada à ocorrência de um outro evento B ela é igual à probabilidade da interseção entre o evento A e o evento B, ou a probabilidade de ocorrência simultânea de A e B, vocês podem entender dessa maneira, dividido pela probabilidade de B, desde que a probabilidade de B seja diferente de zero. Essa é a definição de uma probabilidade condicional. A gente acaba interpretando isso como o B ele deixaria de ser um evento aleatório, passaria a ser um evento determinístico, e você, ao fazer isso, muitas vezes se torna mais fácil você modelar a probabilidade de eventos. Talvez fique um pouco mais claro. Se a gente multiplicar a equação aqui pela probabilidade de B, essa probabilidade de ocorrência simultânea entre os eventos A e B, e aqui no caso a gente está tratando tanto A como B como eventos aleatórios, ela poderia ser tratada como uma probabilidade de A, considerando que o evento B ocorreu, vezes a probabilidade de B. Além disso, essa ideia de probabilidade condicional, ela pode ser utilizada, como a gente vai ver no exemplo da probabilidade de contaminação pelo Covid, para modelar eventos um pouco mais complexos. Então considere que você
deseja determinar a probabilidade de, após ter tido contato com alguém contaminado, você tenha contraído Covid-19. Esse evento C, das propriedades que a gente tem de teoria dos conjuntos, a interseção de C com qualquer espaço amostral S, a gente sabe que ela é o próprio conjunto C. E além disso, esse espaço amostral C, ele é caracterizado, o espaço amostral S, aliás, ele é caracterizado então por dois possíveis eventos aqui, sendo que eles são mutuamente exclusivos. Seria vacinado, união com um evento aqui chamado de não vacinado. Aplicando propriedade distributiva naquele operador de interseção, isso se torna uma probabilidade de contaminação ao mesmo tempo que você está vacinado. União com contaminação, interseção com não vacinado. Uma vez que esse evento vacinado ele é mutuamente exclusivo com não vacinado, contaminação e vacinado é mutuamente exclusivo com contaminação e não vacinado. União de dois eventos mutuamente exclusivos, pelo terceiro axioma da probabilidade, isso pode ser transformado numa soma de duas probabilidades. Probabilidade de contaminação é interseção com vacinado, mais a probabilidade de contaminação, interseção com não vacinado. A princípio, essas probabilidades elas são bastante chatas de serem modeladas. E para isso a gente volta aqui ao assunto dessa discussão aqui, que são probabilidades condicionais. A gente pode, por exemplo, converter essa primeira probabilidade na probabilidade de contaminação condicionado ao indivíduo estar vacinado. E essa probabilidade ela é bem fácil de ser verificada. Se vocês lerem os artigos que já foram publicados quanto à efetividade das vacinas, em geral elas são testadas com um grupo que foi vacinado, com um grupo de teste que recebe um placebo. E a probabilidade de contaminação ela está, em geral, publicada nesses artigos, é uma informação bastante confiável. Vezes a probabilidade de você estar vacinado. E a segunda probabilidade vai fazer a mesma coisa. A probabilidade de contaminação dado que o indivíduo não foi vacinado, vezes a probabilidade do indivíduo não estar vacinado. Então a gente vê que essa ideia de probabilidade condicional ela serve muitas vezes para tornar mais simples o tratamento de alguns problemas aqui de processos estocásticos, e eu gostaria de tratar ainda mais um exemplo aqui durante essa discussão. Uma outra aplicação da probabilidade condicional está na solução do que a gente chama de problema de Monty-Hall. Monty-Hall ele era um programa de auditório nos Estados Unidos na década de 60, 70, há muito tempo atrás. Ele era um programa tipo um Silvio Santos, um Gugu, um Faustão,
em que parte do tempo do programa ele era gasto com algumas brincadeiras com o auditório que comparecia nas gravações do programa lá do Monty Hall. Uma das brincadeiras que aparecia nesse programa, ela consistia em você ter 3 portas e atrás de uma dessas portas o apresentador prometia que tinha um prêmio bastante desejável. Por exemplo, um automóvel atrás. Uma das portas, se você abrisse a porta certa, você ia para casa com um automóvel. Atrás das outras 2 portas havia um prêmio um tanto indesejável. No programa original ele era um bode. Não sei se o Monty Hall deixava você levar o bode para casa, mas eu acharia um bode um prêmio até bastante bom. Poderia usar como meio de transporte, como alimentação. Infelizmente eu acho que o Monty Hall não deixava você levar o bode para casa. Bom, então, a princípio, uma das portas, que eu vou marcar aqui como azul aleatoriamente, dizer que, por exemplo, a porta 3 continha o prêmio desejável, o automóvel, atrás da porta 1 e da porta 2 você colocava um bode. O apresentador então ele perguntava para a audiência quem gostaria de participar da brincadeira das portas ali, não sei qual era o nome original. Sérgio Malandro passou anos e anos. Para quem não sabe, Sérgio Malandro ele tinha um programa infantil, parece estranho pensar isso hoje em dia, em que ele tinha exatamente essa brincadeira, em qual atrás de uma das portas ele colocava uma bicicleta, atrás das outras portas tinha os ajudantes de palco ali vestidos de macaco, alguma coisa assim, e se a criança abrisse a porta errada, o cara vestido de macaco saía correndo atrás da criança. E eu assistia isso todo dia. Bom, mas continuando. O apresentador então ele selecionava alguém da plateia para abrir uma das portas e essa pessoa, por exemplo, ela fazia uma escolha, por exemplo, de escolher a porta 1. Se a gente pensar na modelagem desse jogo, ele é bastante simples. Você tem 3 portas. A princípio, você tem chances iguais de encontrar o prêmio em qualquer uma das 3 portas. Você tem direito de escolher somente uma porta, então a sua chance de sair com um automóvel seria 1/3. A chance de sair com um bode seria de 2/3. Até aí, não existe controvérsia nenhuma no problema de Monty Hall. O que acontece é que existia uma segunda rodada dentro dessa brincadeira. Após o participante, por exemplo, ter escolhido a porta 1, o apresentador ele vinha, abria a porta 2, mostrava que tinha um bode atrás da segunda porta, e nesse momento ele oferecia ao participante a opção de trocar de porta. Se ele estava na porta 1, ele tinha a opção de trocar para a porta 3, ou, caso contrário, se ele desejasse não trocar de porta, ele poderia permanecer na porta 1 e ele abriria a porta 1 nesse caso. A pergunta do problema de Monty Hall é se vale a pena você aceitar a proposta do apresentador e trocar de porta uma vez que você já tinha escolhido uma das portas. Esse problema ele foi publicado originalmente numa revista de problemas matemáticos, assim, e segundo os editores esse foi o problema mais controverso que eles já colocaram na revista. Na edição seguinte, a seção de cartas estava repleta de leitores dizendo que a resposta proposta ali no problema de Monty Hall estava errada. E a razão disso é que esse problema de Monty Hall ele tem uma resposta bastante contraintuitiva. Se eu mostrasse esse desenho para vocês, vocês
avaliariam, olha, o prêmio passou a estar em uma de duas portas, uma vez que a porta 2 foi eliminada. Se eu trocar de porta, se eu não trocar de porta, a princípio a minha chance de ganhar vai ser de 50%, uma vez que eu tenho duas portas e eu escolheria uma. E esse é um daqueles casos bastante curiosos que essa intuição ela está completamente errada. Vamos modelar então esse problema. E para isso a gente precisa modelar primeiro a primeira rodada e depois a segunda rodada. Então, estabelecendo um espaço amostral para a primeira rodada, a gente pode dizer que você teria aqui um espaço amostral, por exemplo, com dois elementos, em que um eu posso dizer que é carro e o outro eu chamo de bode. Vou chamar isso aqui de S1. E claramente dentro dessa primeira rodada, chama aqui a probabilidade da primeira rodada de você ter escolhido uma porta que contenha um carro, ela é de 1/3. Da mesma maneira, a probabilidade de você escolher uma porta em que tenha um bode atrás, ela é de 2/3. Até aí é uma modelagem bastante simples. Eu imagino que ninguém tenha grandes dúvidas até agora. Então, vamos estudar inicialmente o caso em que você não está trocando de porta. Você escolheu a primeira porta, por exemplo, na primeira rodada e você mantém essa porta após o apresentador te oferecer a opção de mudar de porta. Então, a gente pode utilizar a probabilidade condicional e dizer que a probabilidade de você ganhar um carro na segunda rodada, ela vai ser representada aqui por a probabilidade de você ganhar um carro condicionada a você ter ganhado um carro na primeira rodada. Ganhado não, mas ter escolhido a porta com carro na primeira rodada, vezes a probabilidade de você ter escolhido um carro na primeira rodada. Mais probabilidades de após a segunda rodada você estar numa porta com um carro, dado que você escolheu uma porta com um bode na primeira rodada, vezes a probabilidade de você na primeira rodada ter escolhido uma porta com um bode. Da mesma maneira que a gente fez anteriormente para o exemplo da pergunta se vai chover ou não. Bom, a gente consegue analisar essas duas probabilidades. Essa probabilidade de você ganhar um carro, dado que na primeira rodada você já tinha escolhido a porta certa, ou seja, esse P2 de carro, dado carro, é fácil a gente verificar que essa probabilidade ela é de 100%, uma vez que você não está efetuando uma troca da sua porta. Isso aí é multiplicado pela probabilidade de você ter escolhido um carro na primeira rodada, que a gente viu anteriormente que é igual a 1/3. Isso aí é adicionado da probabilidade de você ganhar um carro, dado que você escolheu um bode na primeira rodada. Sendo que você não está realizando uma troca, se você escolher uma porta com um bode na primeira rodada da brincadeira, na segunda rodada você vai continuar na porta com um bode. Então a probabilidade de você ganhar um carro nessa situação ela é igual a 0. E isso é multiplicado pela probabilidade de você ter escolhido uma porta com um bode
na primeira rodada, que é de 2/3. Por aí a gente já vê que aquela resposta intuitiva ela está com alguns problemas. Uma vez que a probabilidade de você ganhar um carro sem realizar a troca da porta ela é de apenas 1/3, não 1/2, como você havia... Você não, eu tinha feito esse raciocínio anteriormente. É claro, avisando que esse raciocínio está errado. O que vai acontecer se a gente realizar a troca da porta? E a gente vai ter que desenhar aqui novamente. Vou dizer que o prêmio estava na porta número 1. E que você tinha escolhido na primeira rodada aqui a porta correta. Então, setinha em verde ela está aqui em 1. O apresentador, então, ele sabe de antemão que nas portas 2 e 3 as duas portas têm bode, ele escolhe algum aleatoriamente. Por exemplo, ele abre a terceira porta, mostra que tem um bode lá dentro e oferece para você essa oportunidade de trocar de porta. E aqui, segundo essa estratégia, a gente escolhe trocar de porta. Nesse caso, se você tinha escolhido na primeira rodada a porta com o carro, você vai perder o jogo com 100% de probabilidade. Isso não é difícil de ver, uma vez que você vai partir da porta 1 e vai trocar para a porta número 2. Então, se a gente armar novamente a equação aqui, probabilidade de após a segunda rodada você ganhar um carro. Ela é a probabilidade de você ganhar um carro, dado que na primeira rodada você escolheu a porta com um carro, vezes a probabilidade de você ter escolhido a porta com um carro na primeira rodada. Então a gente estabeleceu que essa probabilidade aqui ela se torna 0. Uma vez que necessariamente você precisa escolher uma porta com um bode, vezes a probabilidade de você ter escolhido na primeira rodada uma porta com um carro, que ela é de 1/3. Mas aqui a probabilidade de você ganhar um carro, dado que você escolheu uma porta com um bode na primeira rodada, vezes a probabilidade de você ter escolhido na primeira rodada uma porta com um bode. Vamos desenhar essa situação aqui. Então você tem aqui as portas 1, 2 e 3. E digamos que o carro está na porta número 3. Para essa segunda situação, você tinha escolhido uma porta com um bode na primeira rodada, tanto faz 1 ou 2. Por exemplo, escolheu a porta 1. O apresentador sabe que na porta 2, atrás dela tem um bode, na porta 3 tem um carro. E segundo a regra do programa, ele precisa abrir uma porta que contém um bode antes de te oferecer a possibilidade. Então ele necessariamente abre a porta número 2. Se você aceitar a proposta do apresentador, então você vai trocar da porta 1 para a porta 3. E após realizar essa troca, você vai ganhar o seu carro com 100% de probabilidade. Uma vez que você estava numa porta que tinha um bode, você foi necessariamente para a porta que tinha um carro, com 100% de probabilidade. Então aqui, probabilidade de carro dado que na primeira rodada você escolheu uma porta com um bode é 100%.
vezes a probabilidade de na primeira rodada você ter escolhido uma porta com um bode, que a gente viu que era de 2/3. E o que a gente observa é que a probabilidade de você vencer o programa, a brincadeira do problema de multi-hall, ela é de 2/3 caso você aceite a proposta do apresentador e realize a troca. O que é o dobro da probabilidade de você vencer caso você não aceite a troca da porta. Esse é um problema bastante interessante, primeiro porque ele é fácil de ser explicado, qualquer pessoa é capaz de entender rapidamente como é que funciona essa brincadeira, e ela tem esse componente completamente contraintuitivo de quando você realiza a troca das portas, na verdade você não está realizando uma nova escolha sem nenhuma informação, mas a informação ela está embutida quando o apresentador abre uma das portas com um bode. Eu espero que vocês tenham considerado esse vídeo interessante e até a próxima.